Olá! No programa de hoje, nosso assunto é a realidade dos atletas brasileiros pós-Olimpíadas. O Brasil teve um desempenho inédito, conquistou 7 medalhas de ouro, 6 de prata, 8 de bronze. Mas e daqui para frente? O que esperar do esporte olímpico? Vamos avançar? O quanto ele é dependente de incentivos e políticas públicas? Eu vou conversar com Ana Moser. Ela é medalhista olímpica, ex-atleta do vôlei, empreendedora social e há 20 anos preside o Instituto Esporte e Educação. Ana, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Prazer é meu, vamos conversar. Ana, o Brasil alcançou um desempenho inédito, né? Inesperado, no momento que a gente vive tão conturbado no país. O Brasil foi lá e fez um belo trabalho, que a gente pode dizer que é o 12º lugar, nunca tínhamos chegado lá com tantas medalhas, né? O que permitiu, na sua avaliação, esse resultado? Bom, a gente, né, teve realmente um excelente resultado em Tóquio, não só pelas medalhas, mas todas as modalidades, né, o que a gente viu pela TV, o desempenho dos atletas, mesmo modalidades que não tiveram medalha, mas tiveram melhores resultados da história, né, os atletas, muitos deles com os melhores resultados da carreira. Então, realmente foi a delegação toda assim teve um bom desempenho. E isso é a gente ainda viveu lá em Tóquio, né, a esteira do investimento feito antes da Olimpíada do Rio. Então, antes da Olimpíada do Rio, foi feito um investimento grande em todas as modalidades, então, estruturou, né, as modalidades que não tinham estrutura, contratou técnicos estrangeiros, centros de treinamento, competições internacionais, né, então todo mundo treinou bem e competiu bem antes da Olimpíada do Rio, e foi feito naquela época um investimento nessas modalidades, tipo do juvenil para cima, né? Então, não foi só nas equipes adultas, mas foi em muitas modalidades, foi buscando, né, investir um pouco mais para a base, porque era o número de atletas que tinham disponíveis, enfim. Se fez um investimento mesmo nessas modalidades. E aí, né, parte veio já na Olimpíada do Rio, e parte veio agora, né? A parte do resultado veio agora. Então, vamos pegar a Ana Marcela, por exemplo. A Ana Marcela estava na última Olimpíada, né? E não teve o sucesso que teve nesse ciclo, né? E acabou conquistando o ouro. O amadurecimento do atleta. Exatamente. Assim você vai ver, na própria canoagem, você vai ver no ciclismo, você vai ver no taekwondo, né? Todas as modalidades se viu esse resultado, né? Então, assim, foi muito bom mesmo, né? Deu orgulho para nós brasileiros. E o número de mulheres cresceu muito, não é? Quase que chega ao mesmo número de homens de uma forma inédita também. Isso de Olimpíada para Olimpíada sempre, né? Isso historicamente vem ampliando, né, o número de mulheres, mas também é também resultado desse investimento maior feito antes do Rio, né, e de estrutura para todas as modalidades, né? Então muito mais gente teve condição de participar de treinamentos da seleção permanente, participar de competições, né? E as mulheres também entraram nessa mesma forma, né? Entraram dessa mesma forma nesse bolo aí. Esse investimento a que você se refere é o investimento que foi feito público para a Rio 2016, pensando em formar, em preparar jovens atletas em 2016. É disso que você está falando? O investimento foi público, né? Porque existe bastante recurso público no esporte de rendimento, né? A gente tem recurso das loterias das loterias federais, e a gente teve, antes do Rio, muito investimento de estatais, né? Então, as estatais, elas apadrinharam, né, determinadas confederações, né? Foi feito um plano, já logo depois da Olimpíada de Londres, né, 2016, começou esse
mais forte esse investimento estatal, das estatais, né? Então, você pega, sei lá, a Furnas pegou um determinado número de modalidades, você pega a Petrobras, pegou outras modalidades, você pega a Embratel, pegou outras modalidades, Correios, né? Correios pegou outras modalidades, então você tinha todas as confederações com apoio, né? Então, foi esse recurso. Teve também apoio privado, teve também patrocínio de empresas totalmente privadas, mas o grande volume, assim, que foi sentido a diferença foi exatamente tanto do recurso público, também convênios direto com confederações, então, recursos diretos do Ministério na época, as estatais e a loteria. É isso aí. Esse esforço, ele teve continuidade em alguma medida ou ele foi desfeito? A gente sabe, por exemplo, que nós não temos mais o Ministério dos Esportes, não é? Em que medida esse esforço foi desmontado? Ou ele era realmente para ser, né, um esforço específico para o Brasil ter um bom desempenho em 2016, quando era sede olímpica, né? O quanto isso foi pontual? Isso foi pontual, mas deixou um lastro, né? Então, no mínimo, o esporte se beneficiou. Não resolveu o esporte do país e nós não temos, assim, nós não evoluímos em termos esportivos tanto, de uma maneira geral, de esporte acontecendo no país, quanto o resultado que a gente teve lá. Quer dizer, nosso resultado lá, de uma certa maneira, ele não reflete necessariamente o aumento da estrutura do esporte no país. Então, a queda de investimento ela já vem logo depois do Rio de Janeiro. As estatais já, né, especialmente, já começaram, né, no governo Temer, mas especialmente no governo Bolsonaro, as estatais todas tiraram os investimentos nas modalidades, né? Então, todas as confederações perderam recurso depois. Se manteve o financiamento pela loteria, mas o patrocínio ele caiu muito. Então, a gente teve em Tóquio, mas não quer dizer que se manterá para Paris, porque aí já né, mais 4 anos, ou mais 3 anos, né, e a gente já vai vivendo a necessidade de renovação. Então, a renovação, quer dizer, o que quer dizer? A gente investiu numa elite esportiva e desenvolvemos essa elite esportiva, né, de todas as modalidades. Mas a gente não estruturou ou ampliou a estrutura de esporte de uma maneira geral. Então, para você estar repondo as peças, né, renovando e criando novos potenciais atletas de elite, nisso não impactou, né? A gente não tem como dizer que esse investimento ele chegou até a base e ele vai conseguir renovar os atletas, né? E continuar mantendo esses resultados nas próximas Olimpíadas, né? Então a gente realmente o que a gente viveu não dá para saber isso, né? Não sou eu que vou fazer uma previsão aqui. O que dá para fazer tirar a conclusão dos resultados de Tóquio como um impacto mais tardio do investimento feito para o Rio. Só que, mais uma vez, a estrutura do esporte ela vai muito além do que isso, vai muito além dessa casta de elite, né, de atletas. É o trabalho de base que se faz. Né? Exatamente, né? Ela vai muito além disso. Para você realmente ser uma potência esportiva, né, você tem que ter muito mais gente jogando em todos os níveis. Você tem que ter muito mais gente praticando esporte como iniciação, como formação, né, humana. Você tem que ter mais gente competindo em nível estudantil, em categorias de base, nos estados. Você tem que ter mais competições nacionais. Então, né, você tem que ter uma estrutura maior. A gente construiu muitos centros esportivos nesse período também, distribuídos aí pelo país inteiro, de várias modalidades. Alguns desses centros não se mantiveram ativos, né? Exatamente porque eles não estão localizados em regiões, são super importantes, mas se você não tem uma base esportiva funcionando naquela região, você não consegue alimentar, né, esse centro esportivo. Então, a gente teve muitos elefantes brancos aí pelo país, né?
e vem acompanhando nesses anos, né, pistas de atletismo, centros de judô, né, todos são coisas que a gente tem notícia de que são espaços que não estão sem utilização, né, ou sem a utilização plena, né, para a qual foram construídos, né? Então, não, se a gente não tirar, né, essa comoção, né, nacional, né, essa mobilização nacional em torno do esporte que a gente tem a cada 4 anos na Olimpíada, e tivemos bastante agora em Tóquio, especialmente por conta dos resultados. Se a gente não pega esse momento positivo para fazer virar, né, políticas nacionais, né, e para poder realmente fazer com que esses resultados sejam sustentáveis, né, que eles tenham né, uma continuidade, né, no tempo. O que eu me pergunto, Ana, pergunto, na verdade, para você, é o seguinte: se mobiliza tanto, se a iniciativa privada, notadamente, joga tanto dinheiro em patrocínio na hora da Olimpíada, né? Naquele momento ali, ela quer tanto tirar proveito da visibilidade que a Olimpíada dá, né? Com as suas marcas e tal, os seus símbolos. Por que isso não é um trabalho de continuidade? O que acontece? Do que depende para que seja um trabalho de continuidade? Para que possa se tirar proveito sempre. Por exemplo, falando mais uma coisa mais perto de você, que é a seleção feminina de vôlei, né? Ela foi extremamente inspiradora, não é? Teve, e continua sendo, mas teve momentos, tanto a masculina quanto a feminina, né? Mobilizou tanto e tal, e nós estamos num momento, claro, de refluxo e tal. Por quê? Né? Mesmo que seja para tirar proveito financeiro, né? Que haja interesse financeiro, as empresas, o poder público e tal, não fazem investimentos maiores de continuidade. O que acontece no Brasil que não existe essa continuidade? A gente tem uma cultura muito. A gente tem pouca cultura de prática esportiva. A gente gosta porque o esporte é apaixonante. Então, o brasileiro gosta de esporte, assiste na TV, mas não tem no seu dia a dia, a gente não tem essa cultura. Então, dentro das coisas do dia a dia, o esporte ele é uma prioridade secundária, né? A educação é uma prioridade. O esporte, a educação física ligada à educação também deveria ter a mesma importância, mas não é colocada essa mesma importância dentro do contexto da escola para a educação física, para o esporte, né? Os próprios investimentos públicos, por exemplo, dos municípios, né? Muitos municípios acabam optando por investir em criar uma equipe para jogar, por exemplo, jogos abertos aqui no interior de São Paulo, do que fazer um projeto de iniciação esportiva em larga escala dessa mesma modalidade. Então, vamos pegar o nosso vôlei, ao invés de fazer, né, projetos de escolinhas de vôlei pela cidade, acabam contratando 3, 4 atletas, né, mais fortes para compor aí o seu time e ter um resultado nos jogos regionais ou nos jogos abertos, né? Então, é mais difícil para os gestores terem uma visão de uma política de esporte que seja de escala, né, que tenha, né, que atenda a mais pessoas. Porque se a gente for olhar, na verdade, a gente tem um bom resultado, mas se comparar com outros países que estão ali no mesmo nível do que nós, né, e tirando grandes potências, né, como China, como Estados Unidos, né, o próprio Japão, que foi super bem nessa Olimpíada, enfim, pega enfim, pega uma Alemanha, pega Cuba, Holanda, países que tiveram Nova Zelândia, países que tiveram ali perto de nós, né, na classificação. São países muito menores. Então, o resultado que a gente tem de número mesmo de potenciais atletas, comparado com a nossa população, é muito pequeno, né? É muito menor do que os outros países. Então, porque nós, enfim, a gente não tem
de uma maneira mais ampla, essa escala de prática. Então, é uma briga, né? Uma briga para a gente ter, fomentar, né, essa cultura esportiva, da importância de ter mais gente fazendo esporte, porque, enfim, quanto mais gente fazendo esporte, mais gente, né, a gente vai ter uma população mais saudável, mais desenvolvida, e também vai resultar em um número maior de potenciais esportivos descobertos, né, que, se forem sendo encaminhados na estrutura de treinamento, vão acabar virando atletas. Né? Então, a coisa ela não vem de cima para baixo. Né? Para ter realmente essa mudança, ela tem que ser de baixo para cima. Então, enfim... De baixo para cima seria, por exemplo, pensando nas escolas, não é? Porque há um refluxo, até onde eu posso perceber, eu como fui estudante um dia, há décadas atrás, fui criança, e a educação física era uma coisa importante dentro da escola. A gente tinha um espaço grande dedicado à educação física. Muitas vezes saíam atletas para o vôlei, para o basquete e tal, das escolas. Isso era comum. Nós não chegávamos a ter grandes desempenhos em Olimpíada, porque não existia muito investimento, mas tinha isso. Houve um refluxo da educação física nas escolas, enquanto uma política de estímulo a esse espaço de educação, né, o esporte, como um espaço de educação na escola, precisaria ser resgatado para fomentar da base, né, isso que você está dizendo. É resgatado mesmo, porque há anos atrás, né, há décadas atrás, quando nós estávamos fazendo educação física, a educação no Brasil ainda era para poucos, né? A gente não tinha, a gente não estava no paradigma de educação para todos, escola para todos. Mesmo né? nas escolas públicas. Exatamente, mesmo de uma maneira geral, mesmo nas escolas públicas. Eu particularmente tive uma família que me proporcionou ter, não foi nenhum mérito meu, né? Estudar em escola particular. Fizeram lá um grande esforço, puseram os 3 filhos em escola particular. E tinha bastante esporte na escola. Só que a gente perdia para a escola pública, Pedro II, que era a escola lá de Blumenau, super forte em tudo que é esporte. Então, mesmo ali, a escola particular mais forte da cidade perdia para a escola pública. Né? Isso. Então, para a gente ampliar o número de estudantes e ampliar as condições num número maior de escolas e preparar professores para trabalhar com qualidade a educação física, o esporte, o movimento na escola, né? É esse o paradigma, esse o salto que tem que ser dado, né? Qualificar de uma maneira mais ampla, com escala, né? Então, só assim para dizer, a gente no Instituto Esporte e Educação, um dos projetos, né, que a gente faz, dos eixos da nossa atuação é formação de professores de escolas públicas. Então, a cada ano a gente forma 4.000 professores, 4.000 professores de dezenas de cidades, né, onde a gente estabelece a cada ano parcerias para implantar esse projeto. Então, a gente conhece, são dezenas de milhares de professores no Brasil inteiro. E a realidade deles nas escolas, né, inclusive em Minas, porque Minas tem, né, tem todas as regiões do Brasil, né, no mesmo estado, né? Minas é Belo Horizonte, mas também é o norte, né, que é semiárido. Então, tem muitas diferenças no Brasil. E o que a gente conhece é realmente uma educação física que ela muitas vezes está só no papel, que ela na prática ela não acontece. Né? Ela está lá na grade curricular, está lá no horário, né? No horário da escola, mas na prática ela não acontece. Então, toda essa ampliação, né? Como é que se muda essa realidade? Com programas públicos, né? Não tem muito como fugir. Legislação? Nós não temos... Há carência de legislação para o setor? Sim, tem carência de legislação. Uma delas é o Plano Nacional do Esporte, né? Porque na escola, né, são poucas escolas que têm um contraturno. Então, o período da escola é curto. Tem programas que a gente tem
né, memória, né, que aconteceram em anos atrás, o Segundo Tempo, o Mais Educação. Minas tem uma natureza esportiva muito mais forte, né, e tem programa estadual. Já teve programa estadual, não sei se ainda está funcionando, mas já teve programa estadual de financiar esse contraturno ligado à escola, né, ligado ao tempo escolar, né? E o Plano Nacional, que é a legislação que a gente está, até no momento, fazendo muito trabalho de convencimento e buscando sensibilizar os parlamentares e o próprio governo federal que nós não temos um Plano Nacional de Esporte. E se tivéssemos esse Plano Nacional, a gente teria, de uma maneira mais clara, quais são as responsabilidades dos municípios, quais são as responsabilidades dos estados e do governo federal, qual é a relação que se dá entre pasta de esporte e pasta de educação, para pensar em estratégias, para desenhar e aplicar estratégias e políticas conjuntas para crianças em idade escolar, né? A relação do esporte com a saúde, para que, enfim, mais, né, tenha essa visão da medicina preventiva e pensar isso em escala, né, para todo o país. Então, um plano nacional que está tramitando entre executivo e legislativo nos últimos, pelo menos, assim, deveria estar desde a Constituição de 98, que está lá como obrigação do governo apresentar esse plano nacional, mas está tramitando nos últimos 5, 6 anos, com textos, né, com grupos de especialistas desenhando as áreas de atuação, e a gente tem lutado para que esse projeto de lei, né, ande, e aí facilitaria bastante, estabeleceria, né, a aplicação de orçamento, né, para programas, se aplicaria, né, se estabeleceria metas, né, e no tempo e tudo isso. Então hoje a grande legislação que a gente busca é exatamente esse plano, né, porque programas que e depende projetos, de uma injeção, né, de vontade política, né, pelo que você com certeza, depende de prioridade. A gente está, só para assim, falar bem concretamente, a gente está trabalhando com o Congresso, com a Câmara dos Deputados, a Comissão de Esporte da Câmara, já desde o primeiro semestre, né? Só que, nesse tempo, a gente, desde o ano passado, na verdade, falando bastante com essa comissão, só que em tempos de Covid, legislação para Covid, e dentro do próprio esporte, várias, né? A gente sempre está vivendo o risco de cair alguma coisa, o pouco que já tem de cair, né? A gente está vivendo, enfim, o risco de entrar o futebol tendo a permissão de captar recursos na lei de incentivo para pagar dívida trabalhista, né? Parece que isso caiu, mas a gente teve que fazer uma briga para que isso caísse, e bem agora a gente está com o coração na mão com a reforma trabalhista, reforma tributária, que pode tirar, né, o percentual da onde, né, que é uma questão de estabelecer, não só diminuir, mas estabelecer as diferentes alíquotas, né, do imposto de renda de empresas, e nessa divisão nova pode ser que caia, tem o risco, né, de cair da onde se tira a isenção fiscal para os projetos da lei do incentivo federal, né? Então, enfim, a gente está sempre ali na emergência, mas é a vontade política. Não adianta assim, porque programas e projetos são passageiros, né? Eles são a gestão, né, entra lá com uma marca, estabelece a sua marca e desenvolve seus programas. O que a gente está falando de políticas que transcendam os mandatos, né, e que sejam de longo prazo. Esse plano nacional, ele contempla atletas enfim, esportes paralímpicos. Dia Sim. 24 agora começa a Paralimpíada, não é? E ela desperta também tanto interesse, não, claro, não no mesmo nível que a Olimpíada Mundial, mas a Olimpíada tradicional, mas ela desperta interesse e é impressionante de se ver. Ela é incluída, e como é incluída? Todas as políticas, elas têm
o espelhamento para a questão paralímpica, né? Então, o próprio plano ele tem diferentes áreas, são de diferentes diretrizes, né? E para o esporte na escola, para o esporte para a população, para o esporte competitivo, para o futebol, enfim, né? Tirando o futebol, todas as outras manifestações, existe espelhamento para o paralímpico, e é uma estrutura que, né, em termos legais, ela tá garantida, ela está bem protegida até. O que se conquistar de avanço para o esporte normal, né, se também consegue para o paralímpico, que é o mesmo, está no mesmo nível, né? É o mesmo tipo de atendimento à população, é o mesmo tipo de estratégia esportiva, né? O olímpico e paralímpico, apesar do paralímpico ser algo mais novo, ser algo, enfim, menos, não diria menos aceito, porque não é que ele seja menos aceito, mas ele é menos ligado ao rendimento máximo humano, né? Ele tem as suas limitações, mas isso é uma questão de cultura mesmo, né? E que a gente vai, quanto mais a gente conviver com os diferentes, menos a gente vê as diferenças, né? Falando em diferenças, nós somos um país, né? O Brasil é tão desigual. O quanto é importante, desse ponto de vista, o estímulo ao esporte, né? Porque o esporte, para quem é bem-sucedido, você tem uma possibilidade de ascensão, né? Esse é um apelo. Mas não é o único, né? O apelo de ascensão social, né? Ele é um apelo, mas ele não é o único. Eu acho que o que o esporte dá de possibilidade para todos, não só aqueles que têm talento esportivo e que aí podem se desenvolver, né, nessa área, ele dá para todos, né, um fortalecimento pessoal. Então, se quem faz esporte, e a gente tem, enfim, experiência em comunidades de baixa renda, em escolas públicas, mas, de uma maneira geral, quem faz esporte acaba se desenvolvendo mais, né, e ficando mais forte. Né, mais forte porque vai aprendendo a aprender coisas, né, com o seu corpo. Então, vai aprendendo movimentos, vai aprendendo coordenações, vai desenvolvendo força com o seu corpo, vai desenvolvendo agilidade. E, com isso, ele vai sentindo esse aprendizado. Isso é algo que fica para a vida, fortalece mesmo. A gente fica mais preparado para enfrentar desafios, para criar estratégias novas, táticas novas, para coisas da vida. Né? A gente vai aprendendo isso no esporte, fazendo em alto nível, fazendo em nível médio, fazendo em iniciação, porque o aprendizado e o processo é o mesmo. Então, pessoalmente... E no esporte paralímpico também. Oi? Como nunca no esporte paralímpico, eu imagino. Como nunca no esporte paralímpico, porque é realmente uma saída para se recuperar fisicamente, recuperar a sua autoestima, recuperar a sua fé na sua condição, no seu potencial, né? Isso é inato, isso quer dizer, isso tá dentro da característica do esporte. Se a gente vai para uma comunidade de baixa renda, tem coisas a mais, porque ali acaba os espaços nas comunidades para prática esportiva são espaços sociais que as pessoas têm como referência. Então, são espaços onde elas podem frequentar com segurança, onde elas são atendidas, né? Onde elas têm turmas. Né? Então, imagina que numa comunidade de baixa renda, qual é a referência social que as pessoas têm? Se a escola for boa, é a escola. Além da escola, a igreja. Eventualmente, um posto de saúde. Né? Então, os espaços de esporte, eles passam a também fazer essa função social de acolhimento. Né? E, dentro dessa dinâmica, o que a gente tem na nossa experiência no IE assim, dezenas de ex-alunos que viraram professores. Eles não foram... Alguns foram jogar, né? Foram jogar na Europa, foram jogar em outros lugares do país, jogar basquete, jogar vôlei, jogar futebol. Mas muitos não chegaram nesse nível de desempenho mas acabaram usando o esporte como
uma porta de entrada para outras profissões, né? Serem professores de educação física é a primeira, né? Mas também em outras áreas, porque se fortaleceram, né? Se passaram a acreditar mais em si, né? Então, o esporte ele é tem... cidadania também, Ana? Opa, o esporte é cidadania, não tem a mínima dúvida, porque ali são valores que num grupo que você... lógico, você também tem briga no esporte, né? Você tem roubo no esporte, né? Você engana no esporte, você faz de conta. Você tem um monte de coisas que não são exemplos, mas você tem muitas coisas que são exemplos. Então, você crescer num ambiente esportivo, onde as pessoas valem o que elas fazem, né? Elas não valem o que elas falam ou o que elas aparentam. O valor das pessoas dentro do ambiente esportivo é o que ela faz no campo esportivo. Então, se ela tem uma postura solidária, né? Se ela é confiável, se ela é esforçada, né? Se ela ajuda os outros, né? Se ela não corre, se ela assume o risco e toma a frente numa hora de decisão, né, você vai convivendo com isso, mais uma vez, são coisas pequenas no dia a dia que você vai vendo essa ética do esporte. Então, você trabalha realmente um fortalecimento humano e você trabalha numa ética que ela não é desigual, ela é mais justa, né? Ela é mais cidadã mesmo, né? Então, lógico que tudo depende de como o professor ou como o condutor do grupo, né, conduz. Mas é desejável que seja por aí, não é? Desejável que seja assim, né? Que faça bom uso dessa ferramenta que é tão poderosa. Ana, foi um prazer conversar com você e foi também uma honra ter Ana Moser aqui no Mundo Político. Nós falamos de esporte, mas tudo é política e a política é uma solução, um caminho. A gente espera que o Congresso Nacional faça andar esse plano tão importante que está lá em discussão. Obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês. Eu conversei com Ana Moser. Ela é ex-atleta do vôlei, medalhista olímpica, empreendedora social e está à frente do Instituto Esporte e Educação há 20 anos. Nós conversamos aqui sobre aquele pós-Olimpíada, como é que é a realidade dos atletas, do que eles dependem, as dificuldades de financiamento, os desafios que o esporte brasileiro enfrenta para se manter, ter bons resultados e, quem sabe, evoluir ainda mais de onde estamos. Depende de muita coisa e muito da política. A gente fica por aqui. Até!